Shalom, meus amados, boa noite para todos, Deus abençoe, sejam bem-vindos mais uma vez nessa live, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saudade de você, Wagner, sei que para você tem sido aí um pouco difícil, né? Por causa do fuso horário, você tem, como você falou, você está acordado cedo, mas que bom ver você aí de novo, participando conosco. Portugal, eu creio que já está, a quarentena está melhorando, né? No Brasil está continua ainda aí no pico, mas eu creio que em nome de Jesus, daqui a pouco vai estar tudo melhor, vai estar tudo correto aí como estava antes. E Deus, creio que Deus, nosso Deus verdadeiro, está trabalhando a nosso favor. Glaucia, Deus te abençoe, minha irmã amada. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E vamos aguardar um pouquinho, os demais já estão entrando aí para participar conosco. Parcialmente, né, Wagner? Portugal, né? Brasil está nesse pico aí, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas eu creio que isso aí é apenas um período de tempo aí que Deus vai estar trabalhando em nossa vida, está nos ensinando muitas coisas. E muitas oportunidades tem também tido para nós aqui na igreja, o Ministério Vinde a Mim. E graças a Deus que no domingo passado, agora, Dia das Mães, se converteram 2 almas para o Senhor Jesus. Eu nunca imaginei de eu estar, né, conectado aí pela internet, no mundo digital, ganhando almas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu dizia que não gostava de estar aí na mídia, eu fiquei aí ponderando, mas um velho ditado que tem que diz que a gente nunca pode dizer nunca diga nunca, né? Então, nós temos que estar sobre a vontade, né? Sob, né? Deus acima, a vontade de Deus. Seja bem-vindo, Alexandre, Patrícia, o povo de Caraí, povo da Tijuca, Glaucia, o povo de Portugal, Wagner, sua esposa Juliana, né? Às vezes eu troco um pouquinho o nome, perdoa o pastor aí. Mas que bom ver essas famílias, né? Estão representando aí cada cidade, cada local. E o povo aí que daqui a pouco está entrando, está se conectando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite, meu amado, trazer para vocês uma palavra do coração de Deus no livro de Isaías, capítulo 38. Você já vai marcando aí sua Bíblia, né? Sua Bíblia que está do seu lado, ou pelo sua Bíblia digital, né? Isaías, capítulo 38, do versículo 1. E aí nós vamos lendo aí até os demais versículos, né? Vinde a mim é um ministério grande, com certeza, eu creio na palavra aí do profeta Wagner. Deus usa ele, tem um ministério profético, né? E Deus já usou você para mim em algumas coisas aí que eu pude perceber que era a vontade de Deus e era Deus falando, com certeza. Sou um servo de Deus. E vamos expandir a palavra do Senhor, né? Estamos aqui para isso, né? Para pregar a palavra, para estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que aprender cada dia, estar no centro da vontade do Senhor. Isso que é importante para nós. E eu tenho aprendido muito com as lives que eu tenho feito, né? E eu quero agradecer também à igreja pela cobertura espiritual, pelo jejum e a oração. Nós agora terminamos um propósito, né, da madrugada mais uma vez. Terminou hoje, de terça para quarta, a oração às 4 horas da manhã. E Deus fez milagres já através dessas orações. Deus já tem feito muitas coisas. Eu quero agradecer a cobertura dos irmãos aí orando por mim, pela minha esposa, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus, que o Senhor, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas.
às vezes o inimigo ele tem tentado nos parar, né? Ele tenta, porque ele não quer ver você fazendo a obra do Senhor, ele não quer ver o ser humano feliz. Nós tivemos um episódio aí de um pouquinho de tristeza, o nosso petzinho, o nosso cachorrinho Bob, né? Foi atropelado e nós ficamos tristes, minha esposa teve que ficar internado, mas eu falei, isso não vai roubar a minha paz, não vai. Se é uma estratégia de Satanás para roubar a minha paz, já está derrotado no nome de Jesus Cristo. E para a honra e glória do Senhor, nosso pet está aí bem, graças a Deus. Pô, tá mancando de uma pata, que o carro passou por cima dele, né? Foi bem traumático a situação, mas o inimigo ele tenta nos parar, né? E Deus também permite para ver até onde está a nossa fé, não é verdade? Deus permite algumas coisas em nossas vidas, meu. Eu creio nisso. Porque não é que as coisas aconteçam com a pessoa, que alguns já falam, está em pecado, está errado, está com brecha. Não. O que o Jó fez para Deus, para acontecer aquilo tudo? E tem muitas situações que acontecem, é Deus nos provando, não é verdade? E eu creio que nessa noite Deus já está falando no nosso coração, vai falar o teu coração, em nome de Jesus. Guarda bem essa palavra dessa noite. Isaías capítulo 38, versículo 1. Amém? E o título dessa palavra tem o seguinte, o título é Coloca em ordem a tua casa. Palavra forte, né? Coloca em ordem a tua casa. Fala assim para a tua esposa, para o seu esposo, quem estiver do seu lado aí, diga assim, meu amado, coloca em ordem a tua casa. Esse é o título dessa mensagem nessa noite. Amém? Louvado seja o nome grandioso do Senhor. Antes eu queria orar, né, com vocês para dar início, porque nós só temos 1 hora no Instagram. Eu vou tentar ali colocar a palavra de uma forma que fique dentro desse tempo. Claro que não sou eu que domino o tempo, é Deus que criou o tempo, seja da vontade do Senhor o tempo nessa noite, mas eu vou tentar ali colocar a palavra tudo dentro de 1 hora, que seja a vontade de Deus e não a minha, amém? Então eu queria que você me permitisse nessa noite orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, ao início desse culto, e queria que você nessa noite se permitisse também estar presente nesse culto, né? Que a sua mente esteja voltada para essa palavra. Esquece agora a preocupação do amanhã, esquece agora que você passou no dia a dia, durante a semana, pandemia. Se concentra agora na palavra do Senhor, que Deus já preparou nessa noite para falar ao nosso coração. Amém? Então oramos, meus amados. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite, neste culto. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de fazer esta live. Senhor Deus, agora visita cada família nessa noite. Visita a família, Pai, do Alexandre e Patrícia. Visita, Pai, a família da Gláucia. Visita a família do Wagner em Portugal. Visita a minha família. Visita todos que ainda vão entrar nessa live. Visita, Pai, a nossa vida nessa noite, as casas. Cobre com teu sangue. Envia teus anjos em cada casa aí, cada família representada nessa noite, meu Deus. Que nessa noite seja uma palavra, Pai, de ordem dentro dos lares. Meu Deus, seja uma palavra, Pai, que venha transformar, que venha, meu Deus, modificar, que venha trazer cura, que venha trazer entendimento, que venha trazer esclarecimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, prepara esses corações, prepara essas mentes nessa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que essas famílias nessa noite recebam a Tua paz no nome do Senhor Jesus. Receba a paz de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor. Meu irmão, agora abre o teu coração e saiba de uma coisa, que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós estamos de pé nessa noite, fazendo essa live na presença de Deus. Eu já sinto a presença do Senhor aqui sobre a minha vida, em nome de Jesus, e profetizo para a tua vida a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo nessa noite, tocando na sua vida já no começo desse culto. Olha, sinta o Espírito de Deus agora te tocando, permita isso. Fala assim, vem Espírito Santo sobre a minha vida, me toque da ponta da cabeça à planta dos pés. Receba agora a unção restauradora do Espírito de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos começar aqui a palavra. Eu quero nessa noite ler em Isaías, capítulo 38. Uma palavra que vem do coração de Deus. De repente, como eu sempre falo aqui, a versão da minha Bíblia está um pouquinho diferente da de vocês, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Porque naquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-los e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás dessa doença. Palavra forte, hein? Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade, de coração e sincera devoção? E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias. Presta bem atenção, meus amados. Eis a palavra do Senhor, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração, e observei teu lamento e tuas lágrimas. Recebe isso aí. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará, que empenhou a sua palavra. Farei, presta atenção agora, a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 degraus que tinha avançado sobre os degraus. Só até aqui, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra aqui forte, palavra de começo aqui. Deus dando um recado para Ezequias. Mas eu queria antes falar algo para a vida de vocês aqui. Ezequias era o rei de Judá. E antes já tinha tido um problema com o rei da Síria, que o rei da Síria já tinha jurado de invadir as terras do rei Ezequias e destruí-la. Mas Deus, como na sua infinita misericórdia, como sempre tem feito sobre nossas vidas, tem nos guardado de todo o mal. E Deus sempre avisa sobre o que vai acontecer conosco para aqueles que estão com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. E Deus teve misericórdia do rei Ezequias e da cidade, porque, mais uma vez, o profeta Isaías, no capítulo anterior, 37, mandou um recado para o rei Ezequias quando recebeu aquela carta de ameaça do rei da Síria, porque os reis da Síria queriam acabar com o reinado do rei Ezequias. Está em Isaías capítulo 38. E o que eu estou falando agora está um capítulo anterior, no capítulo 37. Então Deus deu livramento ao rei Ezequias. Olha que Deus não moveu com mão de um homem, não. Deus não levantou outro reino para brigar com o rei da Síria. Deus, quando Ele quer fazer algo, meu irmão, o inferno pode se levantar, pode mandar carta para você de intimidação, pode vir palavras sobre tua vida, pode vir o que for sobre vocês. Mas eu digo uma coisa, meu irmão, aquele que tem promessa de Deus, aquele que crê, aquele que ora, Deus tem ouvido as suas orações, meus amados. Deus não abandonou nenhum de nós. A mão do Senhor está sobre a nossa vida, assim como teve sobre o rei Ezequias, que não tinha chance nenhuma contra o rei da Síria. Estou um capítulo antes do capítulo 38, capítulo 37, só para vocês entenderem o contexto da situação. A Síria era um exército terrível. E vou dizer uma coisa para vocês, nenhum inimigo queria cair na mão dos sírios, porque eles eram muito perversos. Meu irmão, eles não tinham pena dos inimigos dele, não. Eles faziam crueldade, ninguém queria cair na mão dos exércitos sírios. E o que aconteceu? Deus destruiu o reinado sírio. Aqui no capítulo 37, versículo 36, diz que, em seguida,
o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Meu irmão, Deus ele é poderoso na nossa vida. Deus ele faz sobre nós. Eu estou falando um pouquinho aqui antes para vocês entenderem o contexto dessa história, como Deus já tinha feito na vida do rei Ezequias. Porque quando nós temos promessa do Senhor, aquele que ora e crê, aquele que pede, aquele que chora, aquele que clama, meu amado, com certeza Deus já ouviu a sua oração. Antes de você entrar nessa live aí, o que você pensou durante esse dia, na sua caminhada, do seu trabalho para casa, o que você estava fazendo ali, concentrado no seu trabalho, estava pensando, Deus, por que está acontecendo? Por que tem acontecido? Mas eu vou dizer uma coisa para você, esquece os porquês e acredita que Deus já fez na tua vida. O que você está vivendo já é passado, porque o teu futuro tem coisa muito grande para você nessa terra que Deus já preparou. O relógio de Deus já começou a trabalhar a teu favor e ele mexeu já no mundo espiritual e você vê que grandes coisas vão acontecer na tua casa e não se espante, meu amado. Não se assuste. Não se assuste. Só creia, só acredita naquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida. Então você vê que Deus já começou a trabalhar de maneira tremenda sobre a vida do rei Ezequias. Mas, de um certo tempo depois desse ataque sírio, o rei Ezequias caiu enfermo. Ele estava enfermo. Portanto que Deus já falou para ele, olha, põe em ordem a tua casa. Mas engraçado que você vê aqui que o rei Ezequias estava enfermo, você não vê mais o rei Ezequias orando como orou para que Deus desse livramento do exército sírio. O rei Ezequias se colocou ali. Mas uma coisa que eu digo para você nessa noite, seja bem-vindo, Edu, Deus abençoe você, a Bianca, seu filho, nessa noite também. Mas eu quero dizer para vocês aqui uma coisa, Deus sempre, ele avisa. Deus primeiro ele avisa o que vai acontecer conosco. Então primeiro ele falou, coloque em ordem a tua casa, Ezequias. Deus está falando nessa noite ao teu coração, meu amado, coloque em ordem a tua casa espiritual, coloque em ordem aquilo que Deus já falou no teu coração, coloque em ordem porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas você precisa primeiro organizar o mundo espiritual da tua vida, precisa organizar a tua casa, precisa arrumar nas prateleiras espirituais aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E Ele está falando contigo nessa noite, Ele está falando com a igreja, coloca em ordem a tua casa. Homem, mulher, coloca em ordem a tua casa. Xarabacanta labás. Coloque em ordem, meu amado. Deus avisou primeiro o rei Ezequias, porque Ezequias já estava enfermo. Deus primeiro mandou ele endireitar os caminhos, organizar a sua vida. Deus estava a ponto, meus amados, de levar o rei Ezequias. E qual era o mais importante para Ezequias naquele momento ali? Era a vida dele que estava em jogo. Como antes eu já tinha falado no capítulo 37, Deus já tinha dado livramento do rei Ezequias das mãos do rei sírio. Aqui a palavra capítulo 37, versículo 36, fala que o anjo desceu e matou 185.000 guerreiros do próprio exército do rei da Síria. Então eu digo para você, meu amado, quando Deus tem que fazer, Ele não manda recado, Ele mesmo vai fazer para você. Quando Deus quer fazer, Ele desce do céu e faz sobre a tua vida, porque não há causa impossível para ninguém aqui na terra que Deus não possa fazer. Não há virose, não há bactéria e nada que Deus não possa destruir. Não há exército de virose, comparando com o exército do rei da Síria. Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida. E quando Ele quer fazer, meu amado, Ele desce pessoalmente e faz. Ele mandou o anjo aqui destruir o exército sírio. Ele falou para o rei Ezequias, coloca em ordem, porque Ezequias estava doente, mas não também, a Bíblia não relata e não fala que o rei Ezequias estava buscando a cura. Nem os médicos pôde dar cura para o rei Ezequias da doença a qual ele estava passando.
Estava sendo roubado ali, meu amado, a saúde do rei Ezequias. Estava sendo roubado o tempo. Estava sendo roubado a paz do rei Ezequias. Você imagina, um homem teve ali um grande livramento de mais de 185 mil guerreiros, foi caindo por terra e agora cai numa enfermidade. A saúde do rei Ezequias estava em jogo. Mais uma vez uma situação para o rei Ezequias. E Deus falou, coloca em ordem, rei Ezequias, porque agora tu vai ser levado. Porque agora tu vai morrer. Imagina se uma pessoa chega para você e te dá um recado. Não, não imagina não. Nem imagina. Nem imagina isso, né? Você recebeu um recado que tu vai morrer hoje. Misericórdia, nem imagina isso. Pastor, que palavra é essa? Pelo amor de Deus. Está repreendido, né? Tem gente que está repreendendo aí, olha. Deus está falando, meus amados. Coloque em ordem a tua casa, porque tu não sabe o dia do amanhã. Mas não estou aqui pregando para vocês para trazer medo, trazer pavor para a igreja. Eu quero que vocês entendam o que está sendo dito aqui. O que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração, já está falando. O rei Ezequias, na verdade, ele estava doente e não orou a Deus para receber a cura, como ele orou para livrar do exército sírio. Porque eu acho que naquele momento o rei Ezequias, ele se acomodou com aquela doença. Ele se acomodou com aquele fato que ele estava passando, com aquela situação, todo mundo servindo o rei Ezequias. Coitadinho do rei Ezequias, está doente, vamos lá, vamos paparicar o rei Ezequias, vamos fazer isso para ele, vamos fazer aquilo para ele. E ele estava ali e se acostumou. O ser humano às vezes prefere, né, ficar com problema do que se livrar dele, porque acha que o problema que ele está muito bom. Fica lambendo ferida. Eu não quero ser curado, para mim está muito bom até aqui. Se acostuma com a situação de uma maneira que acha que aquilo é normal, mas eu vou dizer para você, o que é normal para você não é normal para Deus, porque Deus tem muito mais coisa para a tua vida que você nunca nem sabe, nem imagina o que Deus já preparou para a tua casa. O que Deus vai fazer na tua família, meu irmão, no teu futuro. Se você pudesse ter uma noção, você começava a dar glória a Deus e glorificava o Senhor e levantava aí na sua casa e sapateava e falava em língua estranha. O que Deus já preparou para a tua vida, meu irmão. Não olhe o cenário que está ao seu redor, mas contempla aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, porque Deus já entrou com providência sobre a tua casa, já enviou anjo e já derrubou o exército sírio. Guarda essa palavra e recebe no teu coração nessa noite, meu amado. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Por favor, igreja, não se acostuma com o cenário. Não se acostuma. Não acha que é normal. Começa a incomodar Deus com as suas orações. Começa a incomodar Deus, começa a bombardear os céus. Igreja, para de ser passiva nessas situações que você pode ter reação. Eu não sei o que está representando a sua doença hoje. O que está aí representando essa doença, como foi na vida do rei Ezequias, que ele nem orou, ele estava ali se acostumando naquele leito. E Deus falou, coloca em ordem a tua casa, senão tu vai morrer. Porque ele estava gostando da situação. Todo mundo servindo ele. Todo mundo ali, olha, comiserando junto com ele. E ele gostava daquilo. Às vezes o ser humano se acostuma com a situação porque ele quer ser bajulado. Ele quer atenção. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Se você escolheu um dia para desistir, se você escolheu hoje para desistir da sua vida e de Deus, vou dizer uma coisa a você que está me assistindo. Hoje é o dia errado. Hoje não é o dia de você escolher para desistir daquilo e do propósito que Deus tem na sua vida. Daquilo que Deus já desatou sobre a tua vida. Você escolheu o dia errado. Porque hoje é o dia da sua vitória.
Hoje é o dia que você vai perseverar. Eu profetizo para a tua vida. Levanta, homem de Deus. Levanta a tua cabeça. Não importa o que falaram para você. Não importa o que disseram para você. Mas o que importa é que vem dos céus sobre a tua vida nessa noite. E a palavra de Deus que o anjo do Senhor está enviando é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você escolheu um dia para desistir, você escolheu um dia errado. Você escolheu a live errada. Porque esse aqui não é lugar de desistência. É lugar de perseverança. É lugar de acreditar. Não se acostume com a situação. Que tudo é normal. Seja agressivo nas suas orações. Não seja uma igreja passiva. Seja agressiva. Troca teu fardo hoje pelo fardo do Senhor. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Colocai sobre mim o vosso jugo. Trocar seu jugo com o jugo do Senhor, que o fardo é leve e suave. Confia no Senhor, meus amados. Confia no Deus que você serve. Não importa o lugar que você estiver aí, olha. Em Portugal, na Tijuca, Icaraí, Itaipuaçu, não importa. Meus amados, creia no Senhor Jesus, Ele é o mesmo Deus de Ezequias. Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Sim, o inimigo tem que ouvir sim da nossa boca a nossa vitória. Nós temos que proclamar a nossa vitória, não aceitar, porque Deus, sabe o que Deus fez com o rei Ezequias? Deus confrontou ele, disse para ele, tu vai morrer, para ver se o rei Ezequias aceitava a morte. Mas o rei Ezequias sabia que o Deus que ele servia era um Deus de vitória, não era um Deus de morte. Olha aí, olha, muitas vezes Deus tem confrontado a nossa vida para saber até onde que nós queremos chegar. Para que Ele venha, Ele quer acrescentar mais e mais sobre nós, mas para isso Ele quer saber qual é a sua atitude. Nós devemos estar atentos, meus amados, à voz do Senhor. O rei Ezequias, naquele momento que Deus falou para ele, olha, coloca em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. O rei Ezequias entrou num desespero. Antes ele estava acomodado, acostumou com a doença. Nem os médicos ali do reinado, os melhores médicos, os melhores acadêmicos que tinha ali, conseguia dar solução para a doença que o rei Ezequias tinha, porque muitas vezes em nossas vidas as pessoas que estão do seu lado não vai conseguir te ajudar, porque a atitude é sua. Você tem que tomar um passo diferente na tua vida. Levanta a tua cabeça e creia que Deus é contigo. Que muitas vezes as ajudas do mundo exterior, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos parentes, não é necessário, não vai ser possível para poder nos colocar de pé. O que nos coloca de pé é a nossa fé em Cristo Jesus. Não que nós não venhamos receber aquilo de bom grado que as pessoas querem fazer para nós. Mas você está entendendo o que eu estou falando? É a sua atitude. O rei Ezequias, de uma hora para outra, que estava doente, começou a ver a situação e falou assim, não, eu não posso morrer aqui, meu Deus, eu tenho que acordar para a vida. Poxa, Deus me livrou de 185 mil guerreiros, não vai me curar de uma doença, não vai me curar do mal, não vai abrir as portas para mim, não vai parar essa virose na minha vida, essa quarentena. Deus não vai fazer o impossível para mim. Mas primeiro Deus está falando, coloca em ordem, meu amado. Colocar em ordem é você analisar, é você olhar para dentro de você e ver qual é a mudança que você tem que fazer. Aquilo que você está errando, aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você tem que colocar diante de Deus, coloca para fora aí, fala com o Senhor, Deus é teu amigo, confia nele. Aquele quartinho de bagunça ali que tem que ser arrumado, que ninguém consegue entrar nele, só você que sabe mexer, só você que sabe onde estão os bagulhos ali que você guardou, coisa desnecessária dentro de você que nem precisa, literalmente falando, que você tem que jogar fora. O rei Ezequias acordou no leito ali e falou assim, não, eu não posso morrer. Deus tem um chamado na minha vida.
Meu Deus! Deus tem um chamado comigo. Eu não posso ficar parado. Olha, só depende de você. Você é o homem e mulher de Deus. Eu não sei o que falaram para você nessa semana que você está tão abatido. Eu não sei o que falaram para você essa semana, qual foi o recado que você recebeu que abateu a tua alma, mas eu digo para você nessa noite, levanta a tua cabeça, meu amado. Não acredita nas palavras de Satanás. Crê no Senhor Jesus. Coloque em ordem a tua casa. Faça como Ezequias, quando ele recebeu a palavra do profeta, na mesma hora ele se levantou. Eu não sei se como ele estava na doença, se ele precisava de ajuda de alguém para colocar ele de pé naquele leito que ele estava doente, mas no momento ali, literalmente falando, parafraseando aqui a palavra, Ezequias se colocou de pé, colocou a cara na parede e começou a chorar e começou a pedir, falou, Deus de Israel, tem misericórdia da minha vida, não deixa eu morrer. Eu preciso de fazer muitas coisas ainda na tua casa. Eu preciso de trabalhar, de sustentar minha família. Eu preciso de ganhar muitas almas. Diga para Deus que não chegou a tua hora de parar, meu amado. A morte pode ser uma morte espiritual aí, olha. Profissional. Eu não sei o que está representando na tua vida, mas o rei Ezequias, faça como ele. Se coloca de pé. Nem que você tenha que se humilhar de colocar sua cara na parede. Lembra? Pessoal da minha época aí, olha, quando as nossas tias lá da escola colocava a gente de castigo, colocava de cara na parede. E a gente tinha que reconhecer a autoridade que estava sobre elas. Deus está falando nessa noite, quando Ezequias colocou a cara na parede, ele estava reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida dele e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra das tuas promessas sobre a minha vida. Ele falou aqui no capítulo 38, versículo 3, ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença. Como tem servido com fidelidade a tua igreja, integridade de coração e sincera devoção, tem realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E o rei Ezequias chorou, meu amado, se você tiver que chorar aos pés do Senhor, chore mesmo, lava o chão da sua casa aí, olha. Se prostra diante de Deus, que Deus vai tirar esse peso, essa prova. Deus é infinito em misericórdia e vai arrancar, vai abrir portas aonde não tem porta, onde não tem janela, Deus vai abrir para a tua vida, por causa da tua posição. Então levanta desse leito e se coloca como homem e mulher de Deus e creia na palavra da vitória, meu amado. Faça como Ezequias se humilhou diante de Deus. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Olha que coisa tremenda. Deus ouve essa oração, meu amado. Deus ouve a minha oração? Com certeza. Deus sempre ouve a nossa oração. Eu creio que, como o nosso amigo Wagner aí, o irmão Wagner está colocando, em Portugal a dificuldade do povo lá de acreditar em Deus. Acreditar que Deus é acima de toda a virose, de toda a doença. Que Deus pode levantar como levantou. A prova de Deus é tanta, meus amados, que Deus tem levantado idosos de 106 anos com coronavírus e tira da UTI e coloca de pé para o nome do Senhor ser glorificado, sem tomar nenhuma vacina. Isso é poder de Deus. E quero ver os cientistas dizer que não. Sair do respirador, onde que ele poderia ser contaminado, sair do UTI, uma mulher com 106 anos, isso é poder de Deus ou não é? Claro que é poder de Deus, meus amados. Mas o homem, muitas vezes, é muito cético. O homem, às vezes, não quer acreditar na proeza de Deus, naquilo que Deus pode fazer na vida dele. E o Deus que eu estou falando para você, o Deus de Israel, é o Deus de Ezequias. Eu vou te dar uma prova para você que quando Deus fala, Ele dá sinais. Meus amados, eu vou dizer para você uma coisa, não se assuste se essa semana o seu telefone tocar e você receber algumas ligações de pessoas precisando do teu trabalho, tá? Recebe essa palavra no teu coração, porque Deus vai te dar sinal.
Assim como Deus deu sinal para o rei Ezequias. A Bíblia fala no capítulo 38, versículo 8, diz o seguinte: farei a sombra do sol retroceder 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acaz. Eu quero explicar isso aqui para você. Deus ouve a nossa oração. Aqui fala, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês nessa noite, falar um pouquinho sobre o relógio de Acaz, que me chamou a atenção. A escadaria de Acaz significa um relógio de tempo, que era funcionado sobre a luz solar. Quando batia naquele relógio e o ponteiro, a sombra dele lá e o grau que ia passando e indicando o horário. Então eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, meu amado. Deus deu um sinal para Acaz. Deus sinalizou sobre a vida de Acaz. Deus falou que ele ia morrer, mas Acaz ele tomou uma atitude. Ele foi de frente para a parede, começou a se humilhar diante de Deus e pediu misericórdia ao Senhor e fez Deus lembrar do chamado de Acaz, do chamado do rei Ezequias. Deus falou assim: Senhor, lembra-te de mim, lembra das tuas promessas, lembra o que eu tenho feito sobre a tua casa. Porque a palavra de Deus aqui sobre o rei Ezequias era de morte. Deus falou: coloque em ordem a tua casa porque você vai morrer. Palavra dura. Mas Deus estava provando a fé do rei Ezequias. E muitas vezes nós recebemos palavras duras sobre a nossa vida. É porque Deus está nos provando. Quer saber até onde você quer chegar diante de Deus. Qual é a tua intenção na palavra. Qual é a tua intenção em caminhar na promessa do Senhor. E acreditar e crer que Deus pode todas as coisas. E Deus deu um sinal. A Bíblia fala que retrocedeu 10 graus do relógio de Acaz. Meus amados, aqui eu vou abrir um parênteses e vou ilustrar sobre essa situação, tá? Quando Deus voltou 10 degraus do relógio de Acaz, cada 15 graus do relógio de Acaz representava, fala-se, 1 hora. Cada 15 graus do relógio de Acaz, quando o sol batia e levava até 15 graus o relógio, representava 1 hora. E Deus falou que desceu 10 graus. Fazendo a matemática aí, dá uns 40 minutos. Então Deus retrocedeu 40 minutos na vida do rei Acaz. Perdão, na vida do rei Ezequias. Vai prestando atenção. Meu amado, nesse momento, Deus mexeu com a natureza. Deus parou o tempo para dizer que ele era com o rei Ezequias. Porque desceu 10 graus do relógio, significa que retrocedeu 40 minutos na vida do rei Ezequias. Um sinal de Deus sobre a vida dele. E Deus mexeu com todo o universo para fazer isso. Porque vocês vão entender, eu vou explicar para vocês que Deus mexeu até no eixo da terra. Olha, pastor, o que você está falando? Vocês vão entender. Deus mexeu na natureza para provar que ele é Deus sobre a vida do rei Ezequias. Ainda disse que ia dar mais 15 anos para o rei Ezequias. Porque Ezequias se humilhou diante do Senhor, reconheceu os seus pecados. Não queria morrer. Num certo tempo, alguns cientistas da NASA estavam construindo, eles queriam saber a localização exata, né, do Sol e da Lua em diversas épocas da Terra. Em diversas épocas do nosso tempo. Alguns cientistas da NASA se reuniram para fazer isso. E o que aconteceu? Eles fizeram toda essa trajetória, fizeram toda essa pesquisa, porque naquela época eles queriam mandar um homem para a Lua. E o objetivo do presidente Kennedy, na época, era mandar o homem para a Lua. Se não me falha a memória, em 1969. E os cientistas eles tinham que ter toda uma provisão de tempo. Eles tinham que ter o tempo certo, de minuto a minuto, quando o foguete saísse da Terra e pousasse na Lua. Mas o que aconteceu? Houve um erro primeiro de 1 hora. Eles não poderiam mandar o homem para a Lua, porque tinha um intervalo de 1 hora de tempo que deu falha. Então eles pensaram assim, será que houve um problema no relógio que nós criamos aqui? Eles criaram um relógio para pegar todo o tempo da Terra, para eles entenderem. Os cientistas da NASA fizeram isso. Depois vocês até pesquisam, eu não vou me aprofundar muito, só aqui um esclarecimento. E ali faltava 1 hora naquele relógio. Começaram a pesquisar.
Aí um dos cientistas lembrou, presta atenção, meus amados, quando Deus quer fazer milagre na nossa vida, Ele não manda ninguém, Ele vem pessoalmente. Recebe essa palavra aí sobre a tua vida. Um dos cientistas lembrou da sua infância que seu avô na escola dominical estava pregando e falou que o sol e a lua parou na oração de Josué. Josué, quando estava orando, o sol e a lua parou. Se você quiser confirmar, vai lá em Josué capítulo 10, versículo 13, fala sobre isso. Josué orou e o sol parou. Então aquele cientista lembrou dessa passagem. Alguns cientistas que estavam ao lado dele eram muito céticos, porque muitas vezes a ciência não bate com a palavra de Deus. E eles começaram a pesquisar. Querendo ou não, eles viram que faltava 1 hora naquele relógio. E o cientista viu que quando o sol parou, faltava 1 dia de tempo, me perdoa, 1 dia. E viu que faltava 1 dia ali de tempo. E lembrou que o sol e a lua parou naquele dia. Então viram que a palavra de Deus, querendo ou não, estava certa. Aí eles concluíram ali, fizeram toda a anotação, fizeram toda a correção naquele relógio para mandar o homem para a lua. Tinha aquela diferença de 1 dia, conseguiram. Aí depois que eles fizeram tudo, faltaram quanto tempo ainda? Ainda deu errado. Faltaram, fala assim, 40 minutos. Ô Jesus! Faltaram 40 minutos, eles não podiam mandar o homem para a lua com uma diferença de 40 minutos de intervalo. Aí mais uma vez aquele cientista lembrou da palavra do rei Ezequias que Deus desceu quantos degraus? Fala assim, 10 degraus do relógio de Acaz. E os 10 degraus representavam ali 40 minutos. Só que aquele 40 minutos, para ter um ciclo de 12 horas, não houve o ciclo, porque faltou 40 minutos para chegar a 12 horas. Então aqueles homens viram que faltava mais 40 minutos. 1 dia e 40 minutos. E os homens puderam observar que o sol não para nunca. E a lua também não. E a terra, ela parou no entendimento humano, da ciência naquela época. Na verdade, se a terra parar, há uma contradição do eixo da terra. E o eixo da terra realmente tem uma diferença até hoje, se vocês pesquisarem. E aqui a palavra de Deus está confirmando, quando Ele quer abençoar uma pessoa, Ele muda até a natureza, Ele faz o impossível e sobrenatural. Então, meu irmão, recebe essa palavra aí no teu coração, porque Deus vai fazer proeza na tua vida. Deus vai te curar da tua doença. Eu não sei o que significa a tua doença, como significava e representava na vida do rei Ezequias. E ali eles viram que realmente faltava 1 hora e 40 minutos. E eles observaram que não foi o sol e a terra que parou. Não foi a lua. Sabe o que Deus fez? Deus parou o universo, meu amado. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, vocês podem pesquisar, que não fique nas minhas palavras. Deus parou todo o eixo do universo para abençoar Josué e o rei Ezequias, para que a palavra de Deus venha se cumprir. Então Deus faz o que Ele quiser sobre nossas vidas, para nos abençoar. Então não fica preocupado, se está preocupado se vai morrer com o coronavírus. Creia no Senhor. Creia que Deus é acima de tudo isso. Creia que essa virose para Deus não é nada. Não que nós sejamos o quê? Imprudentes. Mas para Deus isso não é nada. Deus para o tempo para nos abençoar e pronto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E os cientistas depois puderam ver que a Terra, o eixo da Terra, a atmosfera da Terra, ela mudou. O eixo da Terra saiu do eixo natural. Nas pesquisas dos engenheiros, da NASA, eles puderam observar isso, os cientistas. Querendo ou não, eles tiveram que se dobrar diante da palavra, porque a palavra de Deus fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Diz o Senhor Deus. Olha que coisa tremenda. E quando eu comecei a estudar aqui sobre esses 10 graus que retrocedeu sobre o relógio de Acaz, era o relógio que existia naquela época, não tinha relógio de ponteiro, não tinha relógio digital, o relógio era de tempo. Ficava um ponteiro ali, olha, quando o sol batia, a sombra do sol é que contava o tempo. E para atingir 1 hora no relógio de Acaz, precisava de 15 graus. E Deus retrocedeu sobre a vida de Ezequias 40 minutos. 15 graus representava 1 hora. 10 graus, 40 minutos.
Agora você imagina esses 40 minutos que Deus retrocedeu sobre a vida do rei Ezequias durante 15 anos. Quanto tempo Ezequias ganhou diante do Senhor? Sabe por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu que Deus era o Deus da vida dele, ele reconheceu que Deus, Jeová, era o que Deus que destruiu o rei da Síria. Matou 185 mil assírios. E não foi por mão de homem, não. A palavra de Deus fala no capítulo 37, versículo 36, diz que o anjo veio e exterminou. Então, se Deus quiser, Ele manda um anjo aqui na terra e acaba com essa virose, acaba com o que está acontecendo. Mas eu creio que Deus está nos ensinando, porque a palavra de Deus está se cumprindo, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, a palavra de Deus para você nessa noite, coloque em ordem a tua casa, igreja. Coloque em ordem a tua vida diante do altar do Senhor. Coloque em ordem, meus amados. Pastor César, igreja, vocês que estão me assistindo nessa noite, vocês que estão assistindo esse vídeo, não sei para onde até que ele vai, qual país, outros países além de Portugal e o Brasil, mas, meu amado, coloque em ordem a tua casa. Porque o propósito de Deus não é matar o homem. O propósito de Deus é dar vida para o homem. É fazer que o homem seja abençoado. Fazer que o homem seja aqui na terra cada vez mais próspero. O propósito de Deus não é tirar vida, é trazer vida. Por isso que Ele deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós e pelos nossos pecados. O propósito de Deus é esse. E o relógio de Deus está girando. O relógio de Deus não para. Em nosso tempo de humanidade, ele parou 1h40. O universo para abençoar dois homens que oraram ao Senhor. Ele parou o universo. O eixo da terra não foi mais o mesmo. Tem uma diferença, vocês podem estudar sobre isso. Ele parou tudo. Porque ele ouviu a oração, porque Deus ouve a oração do justo. Então, meu amado, creia numa coisa nessa noite. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido a sua oração. A igreja que está orando comigo aí de madrugada, que terminou hoje o propósito, Deus ouviu a nossa oração. O propósito de Deus é trazer vida para nós. E Deus falou que ia dar um sinal para o rei Ezequias. E se você quiser orar e pedir ao Senhor um sinal, pode orar, porque isso não é pecado não, isso é ousadia. Peça ao Senhor, lembra o Senhor, fala, Senhor, me coloca de pé nessa terra. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, meus amados. Se você escolheu hoje para desistir, você está no lugar errado, você está na live errada, você está na hora errada. Porque hoje você não vai desistir. Hoje não é seu dia de desistir. É seu dia de levantar a tua cabeça e acreditar que Deus é com sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é aquele que promete e cumpre. Não se atemorize com as más notícias. Creia no Senhor Deus. Não importa se o número de mortes por coronavírus está em 890, chega a 1000. Não olhe para isso. Olha para um Deus que está acima dessas coisas. O rei Ezequias já estava pronto para morrer. A alma dele já estava ali, literalmente falando, já estava até encomendada. O anjo da morte já devia estar ao lado dele ali, Deus falou, o anjo da morte já desceu ali, estava com ele, preparado para levar. Mas aquele homem, ele teve uma atitude na vida dele, ele reconheceu e se humilhou diante de Deus. Ele falou assim, eu não quero morrer, eu quero viver. Se eu perguntar para vocês quem quer morrer, ninguém, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. Portanto, quando o nosso corpo físico acabar aqui, o nosso tempo na terra, depois disso tudo tem uma vírgula, e essa vírgula define muitas coisas na nossa vida. A vírgula depois da morte representa muitas coisas na nossa vida, representa a vida eterna, salvação, viver com Deus, viver no mundo de glória. Ninguém quer morrer agora, ninguém quer parar, por mais velho que a pessoa esteja, porque o homem não foi feito para morrer, mas o salário do pecado é a morte, e quando Adão e Eva pecou diante de Deus, não existia morte até ali. E a partir dali começou a existir a morte. O nosso tempo na terra foi diminuído. Mas tem momentos que
Tem situações que esse momento quer antecipar, como aconteceu na vida de Ezequias. Ezequias falou assim, não, Senhor, não vou morrer não. Em nome de Jesus, não quero. Eu quero ter vida. Senhor, multiplica meu tempo de vida na terra. E Deus deu mais 15 anos para o rei Ezequias. Coloca em ordem, meu amado, a tua casa. Coloca em ordem a tua casa espiritual. Faça uma análise de você mesmo, do que tem acontecido. Às vezes, falta 6 minutos, né? Já estou terminando. Às vezes, meus amados, eu fico pensando, às vezes eu fico analisando minha própria vida, é como se eu tivesse saído de mim mesmo, eu fico me olhando. Eu fico me olhando ali e me vendo o que eu preciso de mudança. Eu como pastor, eu como marido, eu como funcionário da minha empresa, eu como filho, o que eu preciso de mudar? Às vezes eu me analiso. Nós temos que fazer isso todos os dias, sempre. Temos que estar nos analisando o que falta dentro de nós ainda, o que está incompleto em nós. O rei Ezequias, ele percebeu que não adiantava ele ficar enfermo numa cama, não adiantava ele se acomodar com aquele problema, não adiantava ele ficar sendo bajulado pelo seu reinado, pelos médicos, pelos seus subordinados, dizendo que ele estava doentinho, que ele era o pobrezinho. Mas quando a palavra de Deus chegou ao coração dele e falou, põe em ordem a tua casa, ele acordou. Ele se colocou de pé, ele viu que o tempo dele não era aquele. Ele se colocou de pé e foi direto para a parede. Foi chorar igual uma criança. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra da minha vida, meu irmão. Se precisar de fazer isso, olha, não tenha vergonha não. Vai para a parede e vai chorar aos pés do Senhor. Porque Deus ouve a nossa oração. Como eu já coloquei aqui, como eu já ilustrei aqui sobre a vida do rei Ezequias, o sinal que Deus deu para ele, retrocedendo 10 degraus do relógio de Acais, Deus mexeu com o universo, meu amado, para abençoar o rei Ezequias. Deus mexeu com o universo para abençoar Josué. O sol e a lua parou quando Josué estava orando. O tempo mudou, o tempo parou. Meu Deus, e as pessoas não acreditam em milagres de Deus, não acreditam que Deus está acima de todas as coisas. Eu não sei o que tem acontecido com você, meus amados, com vocês. Eu não sei o que vocês têm passado fora a pandemia. Eu não sei qual é a pressão que está no ombro de vocês aí. Os homens que trabalham, que sustentam a sua casa, o provedor, mantenedor. Aqueles que têm ali, se preocupado. As esposas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não desista. Dobra teu joelho, continua orando. Deus ouviu o lamento de Ezequias. Deus mandou um profeta falar com Ezequias, dizendo que Deus tinha ouvido o pranto, o choro, o lamento, o arrependimento, a humilhação de Ezequias. E Deus, com certeza, Ele ouviu a tua oração. Ele já ouviu a tua oração. Então, mais uma vez eu digo, se você escolheu o dia de hoje para desistir, você escolheu o dia errado. Porque hoje, meu amado, é o dia da tua vitória. Não se surpreenda se pessoas ligarem para você, pedindo serviço, chamando você para o trabalho. Coisas sobrenaturais vai começar a acontecer para aqueles que oram. Os sinais de Deus vão começar a aparecer. Eu creio nisso e toma posse, igreja. Em nome de Jesus Cristo. Não sejam céticos. Não sejam incrédulos. Mas acredita no Senhor Deus. Creia que Deus é misericordioso. Creia que Deus faz na sua vida. Creia que Deus faz milagres. Como fez na vida do rei Ezequias. Olha, quando eu olho essa palavra aqui, no versículo 9 do capítulo 38, diz que Ezequias depois, logo assim que se recuperou da sua enfermidade, ele começou a orar ao Senhor. Ele começou a louvar a Deus. Porque aquela enfermidade era enfermidade de morte, ia matar o rei Ezequias. E Deus até falou para ele, meu amado, põe em ordem a tua casa aí, Toma cuidado. Não fica preso nesse mundinho que você está vivendo, não. Porque Deus tem muito mais coisa
para a tua vida. E às vezes a gente se prende no relógio do tempo, no relógio da opressão, no relógio do problema, no relógio da dificuldade, fica preso ali, ó, e a hora não passa. Então Deus, nessa noite, pela misericórdia dele e pela infinita palavra que ele está nos dando nessa noite, ele está retrocedendo sobre a tua vida para poder te abençoar e para poder multiplicar a tua vida na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida. O relógio de Acais, espiritualmente falando, hoje eu profetizo para a tua vida que Deus não retrocedeu só 10 degraus, não. Deus retrocedeu mais de 100 degraus para você hoje. Recebe essa palavra aí, olha. Vocês que entraram, alguns entraram agora, de repente não estão entendendo sobre o relógio de Acais. Depois a palavra vai estar lá no YouTube, vocês vão entender. Recebe essa palavra sobre o coração de vocês. Deus nessa noite está fazendo milagres. Aonde que a sombra do tempo estava avançada, Deus está retrocedendo degrau por degrau, porque Deus lembrou de nós nessa noite, meus amados. Deus lembrou de nós. Creia nisso. Toma posse dessa palavra nessa noite. Deus lembrou da sua casa, Maria Paula. Deus lembrou da sua casa, Wagner, Alexandre, Patrícia, Luana, Gláucia. Deus lembrou de nós. Deus lembrou. Deus sempre lembra de nós. Deus sempre tem lembrado de nós. Não vai faltar azeite na botija nem farinha na panela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O degrau hoje no mundo espiritual retrocedeu ao nosso favor de tal ponto que vocês vão prosperar mais no tempo de pandemia em qualquer outro tempo. Eu profetizo isso para a vida de vocês, porque existe Deus em Israel que pode fazer milagres, que no tempo de pandemia vocês não vão retroceder no financeiro, mas vocês vão avançar em nome de Jesus. Vai retroceder sim sobre a vida de vocês, aquilo que estava avançado para vocês desistir. Mas hoje, o relógio de Acais não teve vitória. O relógio de Acais não vai ter vitória sobre a vida de vocês. O relógio de Acais parou no tempo porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus e meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Nenhum mal te susterá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos deu ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio e minha fortaleza. Glorifica o Senhor, meus amados. Dão glória aí, olha, por essa palavra. Meu Deus, que palavra. Quando você lembrar do rei Ezequias, dessa palavra, lembra que o relógio de Acais não tem efeito. Porque o tempo de Deus, ó, o tempo do Senhor, aqui não tem relógio. Mas espiritualmente eu vejo um relógio aqui, olha, passando ao favor do ministério Vinde a Mim, passando ao favor da vida de vocês, um relógio a cada dia passando, a hora a cada dia, e que o mal venha retroceder e que o bem venha avançar sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor nessa palavra profética, porque Isaías é um livro profético. Recebe essa palavra sobre o coração de vocês, sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Não deixa o tempo de Deus ser parado pelo relógio de Acais, mas deixa o relógio de Deus parar o tempo de Acais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com nossos amados irmãos. Senti falta de alguns aqui que não entraram, agora faltando 20 segundos, amém? Essa palavra vai estar disponível no meu canal do YouTube, Pastor César Melo, amém? Que Deus te abençoe. Coloca as mãos assim, ó, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, porque o relógio de Deus parou o relógio de Acais, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Amém.